E aí, pessoal do CPTEC, tudo bem? Professor Luiz Antônio aqui para falar hoje de distância entre pontos no plano. Você que está estudando geometria analítica ou você que está estudando funções, esse conteúdo é muito importante para você conseguir resolver várias questões que podem cair na sua prova. Eu sugiro que você assista o vídeo que eu vou colocar no card aqui em cima para você, que é uma aula sobre localização de pontos no plano, para então posteriormente você estudar distância entre pontos. A distância entre dois pontos nada mais representa do que a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Então observe essa figura aqui, ó. Nós temos o plano cartesiano, eixos x e y, como você já conhece. Então nós temos aqui os pontos A e B. Observe que aqui nós temos o x, a coordenada x de A, ou seja, a abscissa de A, aqui a ordenada de A, aqui a abscissa de B e aqui a ordenada de B. Eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. A ideia aqui é você fazer o seguinte, você traçar uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto A. Se fizermos isso, vamos ter isso aqui. E aqui nós temos uma reta paralela ao eixo y, passando pelo ponto B. Observe que apareceu aqui, ó, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo que nós temos aqui, nós queremos determinar exatamente a hipotenusa dele. Desenhando o triângulo retângulo aqui fora da figura, nós queremos encontrar a hipotenusa. Essa hipotenusa eu vou chamar de x. E observe que os catetos são dados pelas diferenças entre as abscissas e as ordenadas dos pontos A e B. Ou seja, esse cateto aqui, ele é encontrado fazendo x de B menos x de A. E esse cateto aqui, ele é encontrado fazendo y de B menos y de A. Portanto, se aplicarmos aqui o teorema de Pitágoras, vamos ficar com x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Apliquei o teorema de Pitágoras. Então, como esse x aqui é o que eu quero, e ele está sendo elevado ao quadrado, o que nós fazemos? Na outra linha, nós vamos escrever a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula para calcularmos a distância entre dois pontos no plano cartesiano, conhecendo as medidas, conhecendo as coordenadas dos pontos A e B. Como esse x aqui é a distância entre os pontos A e B, nos livros de matemática, geralmente, eles escrevem dessa forma, ó, distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. E assim nós temos a fórmula para calcular a distância entre pontos. E como é que isso pode cair na sua prova? Na descrição desse vídeo nós colocamos aí uma lista de exercícios em PDF para você praticar. Então na primeira bateria de exercícios, nós queremos calcular a distância entre os pontos A e B em cada caso a seguir. Número 1. No número 1 nós temos que as coordenadas do ponto A são 0, 0, as coordenadas do ponto B são 3 e 4. Eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Estão vindo aqui para o meu rascunho. Vou colocar aqui, ó, questão número 1. Nós temos que as coordenadas do ponto A são 0, 0 e as coordenadas do ponto B são 3 e 4. Então vamos usar a fórmula da distância entre os pontos A e B, que vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado, isso tudo a raiz quadrada. Observe que x de B é 3 e x de A é 0. Então vamos ter dentro do parênteses aqui, ó, 3 menos 0 elevado ao quadrado, mais quem é o y de B? O y de B é 4. Quem é o y de A? É 0. Portanto, nós vamos ter aqui 4 menos 0 ao quadrado. Dando continuidade,
3 menos 0, isso dá 3, então nós vamos ficar com 3 ao quadrado, mais 4 menos 0, isso dá 4, então nós vamos ficar com 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Então, nós temos a raiz quadrada de 25. Portanto, a resposta do exercício número 1 é 5. A distância entre os pontos A e B no exercício número 1 é 5. Exercício 2. Vamos escrever aqui as coordenadas dos pontos A e B do exercício 2. A tem coordenadas 1, 0 e B tem coordenadas 13, 5. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 0 e 13, 5. E vamos calcular a distância entre os pontos A e B. Fórmula. Segredo para você aprender matemática, para você memorizar a fórmula, toda vez você escrever ela. Então, se toda vez você escrever a fórmula, você não vai esquecer mais a fórmula. Nesse caso, o x de B é 13 e o x de A é 1. Portanto, ficaremos aqui dentro do parêntese com 13 menos 1 elevado ao quadrado, mais o y de B e o y de A são, respectivamente, 5 e 0. Então, dentro do parênteses aqui, nós teremos 5 menos 0 elevado ao quadrado. Dando continuidade, 13 menos 1, isso dá 12. Então, teremos 12 elevado ao quadrado. 5 menos 0, isso dá 5. Então, teremos 5 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. E 5 ao quadrado, 25. Portanto, nós teremos a raiz quadrada de 169, que é 13. Então, resolvida aí a questão número 2 da nossa lista de exercícios, que está na descrição aí do seu vídeo. Então, pessoal, é bem simples o conceito de distância entre pontos. Basta que você memorize aquela fórmula e resolva os exercícios. O segredo é você praticar. Faça o download da nossa lista de exercícios em PDF, imprima essa lista, pratique bastante, que você vai melhorar. Se esse conteúdo foi importante para você, se isso te ajudou, dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para você receber todas as nossas notificações. Um grande abraço e até a próxima aula.